Rapaz, você sabe que eu tava pensando esses dias que faz muito tempo que eu não falo de filme de terror aqui no canal? Deve ser por conta, né, do nosso querido YouTube, que tá implicando aí com o gênero recentemente, mas vamos seguir o fluxo. Essa é uma das prioridades aqui do canal e hoje eu decidi pegar 6 filmes que são muito bons e que muita gente ainda não conhece, mas que precisa conhecer. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Só para lembrar que o Refúgio Cult está com uma parceria para você que gosta de desenhar, para você que desenha, mas quer aprimorar, quer desenhar bem de verdade. Tem um curso muito prático que você não sai de casa, videoaulas e com preço muito acessível. Inclusive os primeiros alunos têm 40% de desconto, principalmente para você que gosta de desenhar ou quer saber desenhar aí, estilo quadrinhos, super-heróis, Marvel, DC. As aulas são ministradas por um professor chamado Márcio Fernandes. O cara tem mais de 15 anos de experiência, já fez trabalho aí para fora, para o exterior. Então, é o primeiro link dessa descrição. Vai lá, conheça o curso que eu garanto que vale muito a pena. Então vamos lá, vamos falar desses filmes de terror aí que muita gente ainda não conhece. O primeiro deles é um filme que eu gosto muito e eu fico muito impressionado como muita gente não conhece esse filme. Eu estou falando de Sessão 9, um filme lá de 2001, já tem um certo tempo aí. Cara, olha essa premissa. O filme ele segue um grupo de caras que trabalham com limpeza e eles vão limpar um hospital psiquiátrico abandonado. Olha só que maravilha. Os caras vão passar cerca de 5 dias limpando esse hospital. E conforme o filme vai passando, a gente vai aprendendo mais sobre esses personagens, que um é bem diferente do outro, aí começam as desconfianças por conta do estresse do trabalho, que é um trabalho árduo, pesado, e muitas coisas psicologicamente falando vão acontecendo. Você com certeza vai se questionar: aquilo ali é real? Será que aquilo ali é da cabeça do cara? Será que é algum espírito, algum fantasma? Enfim, são várias as possibilidades que o filme, né, vai te proporcionando ali. Isso é muito interessante, intrigante. E intrigante também é o fato do filme ter sido gravado realmente em um hospital psiquiátrico abandonado. Então deixa essa coisa de claustrofobia, né, esse clima pesado também, óbvio. É válido lembrar que é um filme que você precisa ter certa paciência, não é um filme de terror muito comum. A construção dessa atmosfera agoniante vai acontecendo aos poucos e o final tem um plot twist que eu gostei bastante. É um filme que, se você gosta dessa pegada de terror psicológico que vai ali, ó, te matando na unha aos poucos, esse aí provavelmente vai te agradar. E falando em terror psicológico, o segundo da nossa lista também é tô falando do filme de 2015, They Look Like People, ou Eles Parecem Pessoas, mas aqui no Brasil o filme continua com o nome original, They Look Like People, e a história é bem interessante, lembrando apenas um parênteses, que praticamente todos esses filmes que eu citar aqui hoje, eles são de baixo orçamento mesmo. É impressionante como que com pouquíssima verba eles conseguem, né, de forma criativa, criar um enredo, um script aí maravilhoso, né, que os blockbusters aprendam com isso. Mas aqui a gente segue um personagem que o cara tá transtornado mentalmente. Ele acha que as pessoas estão sendo aí possuídas por alguma criatura maligna e que vão dominar o mundo, né? E ele tem como objetivo ali proteger o seu melhor amigo, que tá meio ali avulso a essa situação do cara, que tá ali tentando viver a vidinha dele, mas não tem muita ali noção do perigo que aquele amigo está sendo uma bomba relógio, né, interna. Mas na verdade esse filme tem discussões muito interessantes sobre doenças psiquiátricas, né, que às vezes ali a gente não consegue constatar com exames e tal, mas que por dentro a pessoa está destruída.
né? E aí a gente está falando de problemas como depressão, bipolaridade, esquizofrenia, entre outras doenças que atingem milhões e milhões de pessoas. O filme vai ganhando uma intensidade aí sombria, pesada. É um outro filme que também não tá nesses padrões aí de terror, slasher, etc. Mas se você gosta dessa pegada, esse filme aqui também vai te agradar. But what can people do? E em se tratando de baixíssimo orçamento, o próximo é um exemplo claro disso. Eu tô falando de Resolution, de 2012, filme que foi realizado ali. Você vê que é um filme bem independente, né? Você não aguarde uma produção com uma fotografia maravilhosa. Aqui a fotografia é seca, né? A imagem muitas vezes é até um pouco granulada, né? Então combina muito com o aspecto do roteiro, da história. Afinal, segue um cara que o melhor amigo dele é um dependente químico que está ali à beira, né, de fazer alguma loucura. E esse cara decide ir atrás desse amigo e fazer um tratamento com ele lá à força, né? Então ele decide prender esse amigo dele em uma casa durante uma semana, acompanhando ele, sem que ele tenha contato nenhum com nada químico aí, fazer uso de nenhum tipo de substância. Você vai vendo então a relação desses dois personagens e que aquele lugar que eles estão ali não é um simples lugar não só o lugar em si, mas as pessoas ao redor. Vai acontecendo algumas coisas aí de pouco em pouco, né? Você vai pensando, meu Deus, o que isso quer dizer e tal. Essa sensação é muito boa. Não é um filme para todo mundo, é um filme diferente, inclusive ele tem até umas pegadas aí humorísticas às vezes. É um filme mais pro suspense do que pro terror, apesar de que ele tem elementos sim de terror. Esse filme é dirigido por dois caras, o Justin Benson e o Aaron Moorhead. Guarda o nome dessas figuras, porque além de diretores, eles também são roteiristas, produtores desses filmes, e esses caras juntos já fizeram muitos filmes legais, filmes com orçamento baixo, mas extremamente criativos, com histórias aí instigantes que te deixam pensando. Algumas delas você não vai entender muita coisa, mas convenhamos, isso é a graça do cinema também, né? Te deixar questionando. As interpretações de Resolution são sensacionais também, e ele tem muito a ver com o próximo filme que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. O quarto filme tem tudo a ver com o anterior. Eu tô falando de O Culto ou The Endless, de 2017, novamente dirigido, roteirizado, produzido e protagonizado pelos dois diretores Justin Benson e Aaron Moorhead. Sim, os caras são faz tudo, né? Não é à toa que esse tipo de filme independente é muito comum você ver os realizadores envolvidos aí em quase todas as áreas do filme, até porque a gente ganha com isso, porque a gente vê muita identidade naquele filme. E O Culto, né, ele foi lançado 5 anos após o Resolution e ele responde muitas das dúvidas que foram deixadas lá em Resolution. Quando você acabar o Resolution, assiste ele primeiro, inclusive, você vai ficar pensando, mas e aquilo, não ficou muito explicado? Calma que em O Culto você vai ter algumas explicações. Não que tudo seja completamente esclarecido, mas ele ajuda. Em O Culto, você tem os dois personagens protagonizados pelos diretores, que eles, quando eles eram mais jovens, eles fugiram de uma comunidade, de um grupo que eles faziam parte, falando que aquele grupo era maligno, que tinha a ver com coisas ali nada agradáveis, inclusive com seres de outro mundo, etc. Mas aí 10 anos depois eles recebem uma mensagem e que essa mensagem acabam trazendo eles de volta para o mesmo lugar, tá lá funcionando, né, o culto, a comunidade. E aparentemente está tudo certo, as pessoas recebem eles bem, mas aí conforme a trama vai desenvolvendo, você vai vendo que não é bem aquilo. E os mistérios vão se tornando cada vez mais intensos. E aí a gente tem várias ligações ali com Resolution. Pronto, não vou falar mais nada para não estragar a sua experiência. Mais uma vez, um filme simples, mas que a sua modesta produção casa muito bem com a sua proposta. Inclusive os dois diretores que também atuam mandam bem nos seus papéis. Então são caras aí bem talentosos,
mais uma pedida certa aí para você que gosta desses suspenses com algumas pitadas de terror. O penúltimo da lista é um tipo de filme que eu não costumo indicar muito aqui. É um terror que envolve animais gigantescos, devoradores de pessoas. Eu não me lembro de ter indicado muitos aqui, geralmente são filmes meio galhofas e tal. Esse aqui é muito bom e muita gente nunca nem ouviu falar desse filme. Estou falando de Morte Súbita, de 2007. A premissa acompanha um escritor que ele é meio que um guia, ele escreve sobre viagens, sobre turismo e tal, e o camarada decide ir lá para a Austrália, né, fazer artigos e tal, e ele acaba conhecendo uma guia turística, né, se interessando ali por ela, mas a situação se complica quando das águas ali da Austrália surge uma ameaça que o pessoal não consegue explicar muito bem, mas é um bicho gigantesco. Eu aqui não vou entrar em detalhes muito em relação a essa criatura, né? Se bem que você olhar o cartaz aí, você vai meio que imaginar. Porém, todavia, contudo, o filme consegue surpreender, a ameaça é real, você na maioria do tempo se importa, né, com a vida dos personagens, e conforme a trama vai se desenvolvendo, o perigo vai ficando cada vez mais constante. Então é um filme aí que, se você curte essa pegada, né, de animal devorador e que ameaça aí os personagens, esse filme aqui com certeza é uma pedida certa. E o último da nossa lista de hoje é um filme importante. Por quê? Porque ele traz uma criatura do gênero de terror que está sendo muito injustiçada aí nos últimos anos, que é o lobisomem. A gente não tem visto tanto filme realmente bom nos últimos anos com essa criatura. E aqui ele faz jus, né? É um filme diferente, calma, porque, mais uma vez, baixo orçamento, ele às vezes flerta com trash. Eu tô falando de Late Phases, de 2014, filme também desconhecido. A história, né? Ele segue um veterano da guerra do Vietnã, que o cara é cego, né? Vive ali uma vida pacatinha e tal. Quando, no bairro que ele mora ali, na vizinhança, algumas pessoas começam a ser atacadas por criaturas que o povo não sabe explicar muito bem, mas, né, eu não vou esconder aqui que são lobisomens, porque se você pesquisar qualquer coisa do filme, já vai aparecer um lobisomem ali na sua cara. E o que é mais interessante desse filme é que os lobisomens são criados com efeitos práticos. Você não tem CGI, você não tem computação. Algumas pessoas gostam do design da criatura, eu acho interessante, outras pessoas acham meio brega, mas eu acho que faz parte da graça do filme. E o filme tem aquela pegada de personagem B10, aquele personagem que você não dá nada por ele e ele, na verdade, se revela uma máquina mortífera. Por ter um orçamento limitadíssimo, algumas cenas não funcionam tão bem, outras já funcionam bem melhor, mas se você é fã da mitologia aí dos lobisomens, eu acho que esse filme aqui vai te agradar também. Bem, então é isso, essas foram as dicas de hoje. Eu quero que você comente aqui se você já assistiu alguns desses filmes, se tem algum outro filme de terror desconhecido mesmo, tá? Que o pessoal quase não fala a respeito. Também deixa aqui nos comentários para o pessoal anotar e assistir depois. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que é muito importante aqui para o Refúgio. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais!